Dia desses eu estava lendo sobre a Web 1.0. O Web 1.0 é como nós chamamos aquela primeira fase da internet, quando começaram a surgir os sites. Lembra? Algumas pessoas aqui têm essa memória, outros não são nem do tempo que nem existia internet ainda. Mas eu lembro quando ela começou. E dia desses alguém inventou de fazer uma garimpagem sobre os clássicos dessa época. E alguém chegou num site que eu via também, chamado Free Falls, né? A pronúncia é Pastor Tiago Feelings, né? Ele não está aqui, mas nós lembramos dele. Então, o site se chama Free Falls. É um site que fala sobre queda livre. Era um site especializado em contar a história de pessoas que caíram e sobreviveram. Se você tiver curiosidade, pode dar um Google. Ele ainda está online, mas é lógico com aquela cara bem dos anos 90, comecinho ali. E ele reúne a história de pessoas que caíram de grandes alturas e que sobreviveram. Ele também traz ali uma aba de instruções, de dicas do que você pode fazer para escapar se um dia você cair de uma queda livre. Uma das histórias que ele conta é uma que aconteceu em 1909. Um camarada que era aeronauta, que se chamava George Bushel, né? George Bushel era um aeronauta que só tinha um braço e que decidiu fazer um voo num balão de ar quente, e ele chegou a subir 600 metros. De lá ele saltaria com um paraquedas que simplesmente não abriu, e ele cai então na água. E o jornal que conta essa história diz que na hora que ele caiu, as pessoas olharam tendo certeza que ele tinha morrido pelo barulho que ele fez quando caiu na água. Quando ele foi socorrido, ele estava intacto, sem lesão nenhuma, sem sequela nenhuma, e no outro dia repetiu a experiência e o paraquedas funcionou. Então, você vai encontrar algumas histórias como essa nesse site que se chama Free Falls, inclusive uma de uma comissária que estava num avião que se despedaçou no ar, e aí ela ficou presa num carrinho de comida, então ela não foi lançada para fora do avião e caiu junto com os destroços numa montanha de neve e escapou viva também depois de 7 dias em coma. Ou seja, é possível escapar de uma queda de uma grande altura. A esse ponto você já deve ter percebido que nós vamos falar sobre algum tipo de queda nessa mensagem de hoje. Nós vamos olhar uma história de alguém que levou uma queda, não sobreviveu, mas depois ficou vivo para contar a história. Eu estou me referindo a um camarada chamado Eutico, que tem a sua pequena passagem contada na Bíblia, seus 15 minutos de fama, lá em Atos capítulo 20, dos versículos 7 a 12, que eu peço que você abra, por favor, na sua Bíblia. Atos capítulo 20, dos versículos 7 a 12. Diz assim a palavra de Deus: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui hoje com a disposição de ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Te pedimos pela tua misericórdia que o Senhor toque os nossos corações com a tua verdade, que possamos ser convencidos por aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, que teu Espírito tenha liberdade de mexer com o nosso coração e com a nossa mente, ensinando aquilo que o Senhor deseja. É assim que nós te oramos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, como você pode ver, esse texto ele é narrado na primeira pessoa do plural. Veja que no comecinho do versículo 7, o autor de Atos diz que estando nós reunidos. Esse nós aí se refere ao autor que nós sabemos que é Lucas. Lucas é o mesmo do Evangelho. O que nós sabemos é que Lucas escreve essa história como sendo a história da Igreja do Senhor, dividida em 2 tomos. O primeiro tomo é aquele livro que nós conhecemos como o Evangelho
de Lucas, onde ele nos mostra ali tanto a vida de Jesus quanto o desenrolar do seu ministério. No livro de Atos, ele funciona como uma testemunha ocular, já que ele começa a participar, a fazer parte da caravana do apóstolo Paulo a partir do capítulo 16. Nós percebemos quando vai se lendo o livro de Atos, que no capítulo 16, a pessoa que escreve muda de posição. Até lá, o autor sempre conta na terceira pessoa, do plural ou do singular. Mas no capítulo 16, ele começa a se incluir nessa história. O que é muito provável é que Lucas tenha se tornado parte dessa caravana ali quando Paulo passa na sua segunda viagem na cidade de Troade, que por sinal é uma cidade que aparece como o pano de fundo dessa história que nós acabamos de ler. O fato é que o livro de Atos, ele é escrito para deixar para a igreja um registro dos primeiros anos, dos primórdios da igreja do Senhor. O que é que acontece com aquelas pessoas que seguiam a Jesus e testemunharam a sua ascensão aos céus depois de ressuscitado? Qual é o desenrolar? Como é que essas pessoas viviam? O que é que Deus providenciou para continuar a sua história de redenção depois que Jesus volta aos céus? É no livro de Atos que nós vamos ver a descida do Espírito Santo. Nós vamos ver o começo da igreja em determinadas partes do Oriente. Nós vamos ver o dia em que Deus aparece, em que Deus dá ao apóstolo Paulo um sonho, em que um macedônio chama para que ele vá pregar lá. Providencialmente, isso acontece na cidade de Troade, justamente a cidade cenário dessa história que nós acabamos de ler. É aqui que nós vemos o embrião da igreja se desenvolvendo. E nós costumamos dizer nos estudos teológicos que Atos é um livro formativo. Isso quer dizer que tem coisa em Atos que só acontece em Atos. Não tem qualidade prescritiva para a igreja após isso. É um período formativo onde as coisas começam a acontecer. É nesse momento em que a igreja vive os seus primeiros dias que surge a história desse rapaz chamado Eutico. Imagine você que a igreja vive os seus primeiros momentos. É lógico que tudo aquilo que está começando conta com mais paixão. As pessoas têm mais adesão, estão mais envolvidas. E fora isso, além da mensagem que era nova, era uma mensagem que trazia todo o escopo da nova aliança, sinais e maravilhas, sinais extraordinários acompanhavam os apóstolos onde quer que eles andavam. Então as pessoas estavam curiosas sobre o que era essa tal igreja de Cristo. Quem eram esses seguidores de Jesus que agora estavam começando a fazer barulho? Porém, essa igreja não era autorizada, não era reconhecida pelos israelitas judeus, não era a religião de Israel, não era celebrada nos templos de Israel, nem nos moldes dos judeus clássicos. Ela também não era uma nova seita animista que adorava elementos da natureza, mas ela era, na mente daquelas pessoas, um desdobramento natural da religião judaica. Lembra que Jesus veio e se apresentou como sendo aquele que veio cumprir tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento sobre o Messias. Eram essas pessoas que estavam descobrindo o que era essa igreja, que estavam entendendo e aprendendo como é que iriam funcionar. E esses momentos em que essas pessoas se encontravam costumavam ser momentos grandiosos. Lembra que você não tinha a igreja espalhada ainda nas casas, você não tinha ainda essa organização denominacional. Então sempre que tinha alguém pregando, juntava muita gente, dentre curiosos e aqueles que já eram convertidos a Jesus Cristo. É num desses momentos, quando o apóstolo Paulo está agora na sua terceira viagem missionária, que nós vemos uma pequena multidão se reunir na casa de alguém. Só para a gente entender o que é que está acontecendo aqui, Paulo está vindo de Éfeso, é a terceira vez que ele sai para pregar o Evangelho. Lembra que Paulo tem uma relação bem profunda com Éfeso. Aquela igreja na cidade de Éfeso frutificou muito rápido. E ele passa alguns dias em Éfeso e ele vai então em direção a Jerusalém. Nesse caminho ele dá uma paradinha em Troade. O objetivo dele é que fosse uma visita rápida, que ele seguisse no mesmo dia imediatamente para Jerusalém. Acontece que todo mundo sabia
que aquilo tinha cara de ser a última viagem do apóstolo Paulo. Em Jerusalém já não tinha mais clima para se pregar o evangelho em segurança. Já a cabeça do apóstolo Paulo já estava a prêmio. Então você vai ver em todo o decorrer desses capítulos próximos, o apóstolo Paulo caminhando para o seu martírio e sabendo que era disso que se tratava o seu caminho para Jerusalém. É por isso, por exemplo, que ele diz no versículo 24, ainda em Atos 20, quando ele encontra algumas pessoas de Éfeso, ele explica por que é que está indo para Jerusalém. Ele diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Era isso que movia esse homem em direção àquela cidade que ele sabia que as coisas não seriam fáceis. Então, as pessoas que encontravam Paulo nesse caminho, meio que percebiam que no ar já se sentia o cheiro da morte, já se percebia o clima do martírio e da perseguição. Portanto, todo mundo queria ter mais um dedinho de prosa com o apóstolo Paulo, todo mundo queria conversar com ele mais um pouquinho, talvez fazer valer a pena aquela despedida. E talvez seja por isso que naquele dia, aquele culto estava tão cheio de gente. É interessante nós observarmos que esse culto se dá justamente no primeiro dia da semana, o dia que hoje nós chamamos de domingo. Já era costumeiro entre os apóstolos e os primeiros membros da Igreja do Senhor reunirem-se aos domingos para partir o pão, para celebrar a ceia do Senhor, para participar de uma festa que eles chamavam de festa do ágape, a festa do amor, quando a igreja se reunia para repetir aquela ordenança que Jesus havia dado ali nos seus últimos momentos com os discípulos. E eis que uma bela noite, nessa bela noite, melhor dizendo, estava aquele grupo grande num lugar chamado cenáculo. Para a gente seguir essa história, nós precisamos entender o que era um cenáculo. Você vai ver que em alguns momentos do Novo Testamento, esse tipo de ambiente vai aparecer nos registros da Escritura. Estavam ali no cenáculo, foi no cenáculo que Jesus celebrou a ceia com seus discípulos. Algumas coisas acontecem nos cenáculos no Novo Testamento. Cenáculo nada mais é do que uma espécie de sótão, um outro pavimento numa casa onde eram feitas as refeições mais especiais. Não era toda casa que tinha um cenáculo, era quem tinha algum pouco mais de dinheiro, que podia fazer mais um pavimento. E ali esse pavimento extra era um pavimento onde eram realizadas as refeições especiais. Era esse o ambiente nessa casa de alguém com um pouco mais de dinheiro, que estavam reunidas essas pessoas ouvindo o apóstolo Paulo falar. E o apóstolo Paulo falava muito, de Fidel Castro, Rui Barbosa para lá, porque ele chegou, juntou aquele povo e começou a discursar e a falar sobre as Escrituras, a ensinar sobre Jesus, a explicar sobre o Evangelho. E eu pessoalmente acredito que não era ele falando sozinho, as pessoas perguntavam e aquela conversa ia rendendo, e tinha cara que ia render mesmo, e todo mundo que estava ali estava interessado em ouvir as suas palavras. E aquilo, a noite foi escurecendo, e aí o dono da casa, já sabendo como funcionava, manda acender todas as lamparinas. Era uma iluminação tão bem feita que Lucas faz um registro sobre como estava bem iluminado esse ambiente. Mesmo naquela noite fria do Oriente, escura, aquele ambiente estava claro e estava cheio de gente. E a noite avançava e Paulo falava, o povo perguntava e Paulo continuava falando. Eu acredito que muita gente cochilou, virou o olho, pescou. Muita gente também caiu no sono enquanto Paulo falava. Só que alguém tinha escolhido um lugar equivocado para assistir aquela reunião, aquele culto. Lá no fundo, numa janela, estava um rapazote chamado Eutico. Primeiro, a gente precisa entender que janela era essa. Às vezes a gente pensa que a janela do Oriente é parecida com essa janela que a gente tem por aqui, mas o fato é que eu tenho descoberto que janelas são peculiaridades de cada região. Por exemplo, nos Estados Unidos eu visitei uma casa que a janela nunca foi aberta. Não sei como a pessoa aguenta uma casa desse jeito, mas lá as janelas não são feitas para serem abertas.
Aqui a gente já gosta de abrir, né, para renovar o ar. Lá eles acham que vai estragar tudo dentro de casa. Só que no Oriente a coisa era diferente. As janelas eram tão grandes quanto as portas. Você não tinha janelinha, você tinha janelões, e eram janelões que não fechavam, eram constantemente abertos, eram vãos. Era assim que era a casa oriental, e principalmente nesse ambiente que ficava o cenáculo, você tinha essas duas aberturas, que era para o vento correr, renovar o ar, e que não se fechavam nunca. Provavelmente se chovia muito pouco nessa região também, e era muito difícil que acontecesse isso numa noite de um jantar especial. Então era num janelão desse, sabe aquelas janelas de casa de fazenda? Eu só consigo imaginar aquilo. Eu lembro que na fazenda tinha lá um janelão, e que não era estreito, era largo como essa mesa aqui, que você podia até deitar nela se você fosse uma criança pequena. Eu imagino que Eutico se sentou ali, encostou as costas numa lateral, encolheu as pernas, deve ter colocado assim os braços em cima do joelho, e ficou ali tentando prestar atenção no que é que Paulo dizia. Ele segurou 1 hora, segurou 2 horas e meia, 3 horas. Com 3 horas e meia ele começou a se sentir cansado, e se espreguiçava, mexia a cabeça, piscava o olho, não via assim muito como sair, porque estava cheio, nem para passar uma água na cara não dava, ia ficar chato também interromper Paulo ali de alguma forma, e ele está ali olhando aquilo ali, ele briga com o sono. Sempre pensei que as pessoas foram muito injustas com Eutico. Se você fizer uma busca sobre o que é que se prega sobre esse rapaz, você sempre vai ver assim, o sono da negligência, né? O rapaz que deu bobeira e caiu no sono, caiu e morreu. Ele é sempre tido como alguém preguiçoso, desinteressado. Aí fala, jovem, cuidado com a janela. Meus queridos, uma pessoa que não tinha interesse na mensagem de Paulo, nem tinha subido 3 pavimentos só por curiosidade, e não tinha aguentado tempo suficiente para cair no sono. Não pense você que ali estavam acontecendo coisas extraordinárias que seguraria a atenção de qualquer pessoa. Eutico muito provavelmente passou uma semana de trabalho igual as outras pessoas que estavam ali. E deve ter brigado muito com o sono. Deve ter lutado muito para ficar com os olhos abertos. Só que ele foi vencido pelo cansaço. Em determinado momento ele não segura mais a atenção naquilo que Paulo dizia ou falava. E aí eu vi até comentários que diziam assim, Eutico estava preocupado com as luzes do porto e o barulho dos transeuntes que passavam por baixo da casa do seu anfitrião. Não acredito que tenha sido isso. Eu acredito que tenha sido uma batalha ferrenha, como muitos dos irmãos e irmãs têm aqui quando nós estamos falando e passa um pouquinho dos 30 minutos. Eu tenho certeza que você queria estar aqui, que você entende a importância, mas você está brigando com o sono que está lhe assolando. É natural, é humano. Sabe o que é que faz aqui de Eutico um vacilão? É o local que ele escolheu para lutar contra o cansaço. O grande problema aqui de Eutico é que ele foi justamente para a janela. Estando cansado como estava cansado, lutando com o sono como estava lutando, ele foi justamente para a janela lutar contra o seu cansaço. É lógico que isso não é a letra da história que nos está apresentada aqui. É lógico que quando Lucas escreve esse relato, ele não está pensando, vocês tenham cuidado para não sentarem na janela. Mas nós aprendemos sobre outras questões, outros princípios que a palavra de Deus nos apresenta, que nós podemos relacionar com o fato de que às vezes nós escolhemos o lugar errado para estar e para vigiar. Sabe quando a gente sabe que tem uma fraqueza, a gente sabe que tem uma tentação, mas a gente vai até onde dá, até o limite, para sempre estar ali entre a vida e a morte, naquilo que pode nos assolar e que nos oferece perigo. Não é que pessoas assim são piores ou melhores que as outras, mas elas simplesmente estão sempre se arriscando, não estão tendo o devido cuidado que todo ser humano decaído deveria ter. É sobre isso que Jesus fala
lá em Mateus, no capítulo 26, você pode abrir a sua Bíblia, aí é um dos textos mais conhecidos das Escrituras, Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus não fala sobre janela, mas ele fala sobre a atitude de quem fica vacilando na janela. Ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ore e vigie. Se você sabe que está em perigo, se você sabe que pode cair, não dê vacilo numa janela. Esteja vigilante, saiba que a sua carne, a minha carne é fraca. Existe pecado nela. Meus queridos, todos nós estamos suscetíveis em algum sentido ao erro que esse jovem rapaz cometeu em dar vacilo ali naquela janela em cima, naquele cenáculo. Todos nós estamos suscetíveis a levar uma queda parecida se não vigiarmos da maneira adequada. O fato é que Eutico escolheu aquela janela perigosa na iminência de levar uma queda no terceiro andar de uma construção, e ali ele briga com o sono, a noite avança, aquele calorzinho gostoso dentro da sala, frio fora, porque a luz, não pense que era de LED, né? Era aquecido com fogo mesmo, aqueles candeeiros, um monte de lampião, estava muito claro, aquele cheiro talvez de gasolina nem tinha, né? Mas aquele cheiro de queimado que vai dando sono dentro daquele ambiente, e ele briga, eu sei que ele cai no sono, um sono tão profundo que ele simplesmente cai janela abaixo. Agora imagine você, uma situação como essa, se isso aqui fosse um cenáculo, ali tivesse uma janela, e ali tivesse um jovem, eu estivesse falando, e de repente alguém caísse, e você só escutasse o barulho, caiu. Imagina a agonia que não se transformou esse culto. Caiu Eutico, segura Eutico, pega ele, caiu, morreu, desce, aí desce todo mundo, procura, pega o menino, morreu ou não morreu? Morreu sim. E ali fica aquela confusão, o culto para, porque Eutico simplesmente levou uma queda. Aí alguém diz: mas também Eutico, né? Vacilão. Veio, dormiu, não teve a menor reverência com o pregador, não teve a menor consideração, o menor respeito, pegou no sono, caiu, morreu. É isso que acontece com quem dá bobeira. E aqui a gente vê uma reação, a reação do apóstolo Paulo, que talvez surpreendeu algumas pessoas que estavam ali naquele ambiente, naquele culto. Veja o que é que Paulo faz no versículo 10. Já passava da meia-noite, viu? Descendo, Paulo desce os 3 pavimentos, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. O apóstolo Paulo não teve o privilégio de conviver com Jesus os 3 anos de ministério de Jesus, mas ele sabia muito mais sobre Jesus do que muita gente que conviveu com Jesus ali pessoalmente, aqueles 3 anos de ministério. Paulo sabia que aquele evangelho que ele pregava naquele cenáculo, desde cedo, e agora já era meia-noite, não era simplesmente uma reunião de poemas, ou de pensamentos, ou de filosofias sobre como se viver. Paulo sabia que aquilo que ele apresentava para aquelas pessoas se tratava de evangelho, as boas novas de salvação. Ele sabia que aquele Jesus a quem ele apresentava e a quem ele explicava para aquelas pessoas não veio para trazer somente uma nova doutrina, mas ele veio para alcançar pessoas. Ele sabia que no cronograma, na agenda de Jesus, a coisa que tinha mais importância e proeminência eram as pessoas que Jesus encontrava pelo caminho. Ele sabia que o rito, a lei, a ordem do culto eram importantes, mas nada daquilo faria sentido se não fossem as pessoas a quem Deus queria redimir. O apóstolo Paulo lembrava com certeza do dia em que o rei Davi, lembram do rei Davi? Fugindo do rei Saul, chega no templo, morrendo de fome juntamente com os seus homens, e o sacerdote não tem nada para ele comer. E sabe o que é que ele come? Os pães da mesa da propiciação. É meio complexo, mas nada mais é do que uma mesa que tinha no templo com pão sagrado, que ninguém podia comer. Mas naquela ocasião, Davi chegou e Davi comeu daquele pão que o sacerdote lhe ofereceu. E Jesus mesmo usa esse momento que é narrado em 1 Samuel capítulo 21 para falar sobre
a relevância da pessoa acima das minúcias do rito. Jesus fala isso lá em Mateus capítulo 12, versículos 3 e 4, você pode abrir a sua Bíblia para acompanhar também essa leitura. Mateus capítulo 12, versículos 3 e 4, que diz assim: Jesus disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e como comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos outros com que eles estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Aí veja o que Jesus diz no versículo 7, mas se vocês soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado inocentes. Misericórdia quero e não holocaustos, não sacrifícios. Jesus mostra em todo o seu ministério a proeminência de ser voltado para as pessoas a quem ele veio salvar. É isso que acontece também quando ele está ali naquele poço, e ele começa a conversar com uma mulher que ninguém falava, uma mulher mal falada, correndo o risco dele mesmo também comprometer a sua honra, uma mulher que nós hoje nem sabemos o nome, mas chamamos de a mulher samaritana, que já tinha tido alguns tantos casamentos no seu currículo, e o homem que ela estava agora, nem marido dela podia ser chamado. E Jesus para tudo para conversar com aquela mulher, para conversar sobre a sua história e para dizer para ela: eu sou a água que mata a sua sede e você nunca mais vai ter sede. Eu vim para esse mundo, eu cortei o tempo e a história, o céu tocou a terra para que você fosse alcançada, cara mulher adúltera. É sobre esse Jesus sobre quem Paulo está pregando naquele cenáculo. É sobre esse Jesus que veio para salvar e alcançar pessoas. Então, para ele, não era nada demais ter que parar aquela pregação, aquele culto, para ir até aquele jovem que, por irresponsabilidade ou por qualquer outro motivo, havia caído de uma janela e havia se estabacado no chão. E ele vai até lá e ele abraça aquele rapaz e tranquiliza as pessoas ao redor e diz: olha, a vida ainda está nele. Ele estava morto, mas não está mais. Veja que o texto diz que aquele menino foi levantado morto. Ele havia morrido, mas aqui Paulo vai até ele e o traz de volta à vida por meio do Espírito Santo que atuava por meio dele. Portanto, o apóstolo Paulo entendia e demonstrou que o Evangelho é sobre pessoas, o Evangelho é sobre mim, o Evangelho é sobre você, não é sobre a regra, não é sobre esse templo, não é sobre as instituições, não é sobre religiosidade vazia, porque eu posso participar disso tudo e não ter um relacionamento pessoal com Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo não teve problemas em interromper a mensagem e até o menino Eutico trazê-lo de volta à vida. Depois ele dá uma limpadinha, sobe a escada e retoma a pregação. É isso que acontece lá no versículo 11. Pode voltar mais uma vez lá para Atos capítulo 20. Veja o que é que Lucas conta. Subindo de novo, partiu o pão e comeu. E ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Paulo parou, foi até o rapaz, trouxe o rapaz de volta à vida. Estava tudo resolvido, ele sobe mais uma vez, continua a falar, já tinha passado da meia-noite, ele vai até o sol nascer. Mas a primeira coisa que ele faz é justamente partir o pão. Mês após mês nós realizamos essa mesma cerimônia nessa igreja que nós estamos hoje. Nós nos encontramos para partir o pão. Tem todo um significado quando Lucas nos conta e nos lembra que Paulo partiu o pão logo depois de ter alcançado ali o jovem Eutico. Ele vai até aquele menino, traz aquele menino de volta à vida, e naquela festa reunida com aquela igreja, ele vai falar agora sobre aquele que é a ressurreição e a vida. Ele busca a pessoa que estava precisando, ele é pessoal nesse sentido,
e ele traz esse jovem de volta para a congregação. E ali juntos eles vão partir o pão, relembrando o que Jesus ensinou aos seus discípulos. Se você não lembra o que Jesus ensinou, nos é contado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no verso 19, Jesus diz, o evangelista nos diz o seguinte: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Paulo vai até aquela pessoa, traz aquela pessoa para a congregação, e aquela congregação tem o privilégio de participar de um momento de ceia do Senhor, que nunca jamais iria esquecer. Eles tinham acabado de ver alguém ressuscitar, e agora estavam relembrando aquele que venceu a morte, aquele que trouxe ressurreição e vida. Paulo aqui traz para aquela igreja reunida o verdadeiro sentido do que significa ressurreição. Ele sabia que ali naquela comunhão dos santos, as pessoas que foram alcançadas e foram trazidas para essa festa do amor, iriam encontrar um sentido de esperança e de comunhão na pessoa de Jesus Cristo. Esperança porque quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós lembramos aquele que venceu a morte. Nós sabemos que a morte é uma das grandes angústias de todo ser vivente. Não fomos feitos para morrer. Não fomos feitos para sermos separados do nosso corpo. Morte é sofrimento. Deus sabe disso. Sabe que passar pela morte não é algo fácil. Se despedir das nossas pessoas queridas que morreram, também não. Por isso que é esperança quando nós nos unimos na mesa do Senhor para lembrar daquele que venceu a morte, aquele que trouxe esperança para todos nós, de um dia nos reencontrarmos com os nossos entes queridos e não ficarmos mortos para sempre, porque Ele mesmo venceu a morte. Por isso que se parte o pão, por isso que se compartilha o cálice, para que a sua igreja não esqueça dessa verdade. E isso se dá em comunhão, sabe por quê? Porque sozinho a gente enfraquece. É sobre isso que o autor de Hebreus explica para a igreja do Senhor, lá no capítulo 10, no versículo 25, quando instrui a igreja: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não se espalhem, não queiram ser crentes sozinhos em casa, principalmente você que está habituado a só ver culto pela internet. Não fique nesse estado, porque está faltando alguma coisa para você. Você precisa congregar. Foi para você que Jesus veio pessoalmente, mas Ele quer trazer você para dentro da congregação, cheio de peça-peba, igualzinho a você e a mim. Mas é no meio dessa congregação que você vai aprender sobre esperança e comunhão. É por isso que nós celebramos a ceia do Senhor, porque nós nos alimentamos dessa esperança e dessa promessa que Jesus nos fez, e fazemos isso como corpo de Cristo. É por isso que esse rapaz é trazido de volta para dentro da igreja, para dentro do culto, para onde o apóstolo Paulo estava falando, e Paulo fala até o dia clarear sem parar. E aí, no versículo 12, nós vemos o final desse dia. No final do versículo 11, nós somos informados que Paulo seguiu viagem. Paulo tinha um fôlego de leão, mais do que o pastor Robson, viu? Porque viaja muito, mas Paulo viajava mais, não dormia, passava a noite falando e seguia viagem em cima dos pés, né? E aqui no versículo 11 ele foi-se embora, pegou o beco, e no versículo 12 nos é dito o seguinte: então conduziram vivo o rapaz. Veja como nos é apresentado o que aconteceu com o rapaz no versículo 9, no finalzinho do versículo 9. Vamos ler o verso 9 inteiro de novo. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono,
caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Agora, no versículo 12, ele é conduzido vivo. Lembre que o evangelista Lucas era um escritor muito hábil. Ele faz um jogo de palavras para que fique claro o que é que aconteceu com esse Eutico. Uma pessoa que foi levantada morta, agora é conduzida viva. Ele deixa contrastado o estado em que esse rapaz se encontrava e aquilo que Jesus fez com ele por meio do apóstolo Paulo naquele encontro. Sabe o que é que nós podemos enxergar aqui? É aquilo que o Evangelho faz com as pessoas quando as encontra. O Evangelho nos encontrou mortos, levantados mortos, sem possibilidade de fazer nada de bom, separados da glória de Deus, condenados à nossa própria concupiscência, ou seja, à nossa própria maldade. Sabe aquela história que um abismo chama outro abismo? Era a nossa vida. Nós não podíamos enxergar nem a nossa própria podridão, onde nós estávamos chafurdando nesse lamaçal de pecado. E sabe quem estava nessa situação? Todo mundo, porque lembra que o próprio Paulo escreve para os romanos: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado mata, o pecado é morte e é morte eterna. Somos pessoas que foram levantadas mortas depois da queda. E não uma queda de uma janela, mas é uma queda no pecado, é uma queda total de todos os nossos sentidos, volição, físico, tudo que nós somos e podemos ser caídos no pecado. Só que Jesus foi nos encontrar e nos alcançar justamente quando estávamos caídos. Quem nos dá esse abraço que Paulo deu em Eutico, não é Paulo, é o próprio Jesus, que nos encontra na nossa condição decaída, nos encontra ali sem vida, nos abraça e nos traz de volta a verdadeira existência, nos traz a vida que esse mundo não pode tirar. É sobre essa vida que o Evangelho fala. É assim que nós somos conduzidos vivos, somos tirados do nosso estado de morte, somos levantados para a vida. É isso que nós podemos ver, por exemplo, quando Jesus fala em João, no capítulo 10, no versículo 10, Jesus ensina que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para quê? Para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus, quando fala de vida, não fala somente daquele tipo de vida que Eutico voltou a ter, ou que a menina, filha de Jairo, lembram dela? Aquela que morreu, e que Jesus foi lá e trouxe também de volta à vida. Não é somente esse tipo de vida. Quando Jesus fala que veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, ele se refere a gente como eu, como você, como Zaqueu, que não morreu, mas que estava morto, e que encontrou a vida em Jesus. Para quem não sabe quem é Zaqueu, ele é aquele cobrador de impostos, o pior tipo de gente que havia em Jerusalém, que um dia teve a curiosidade de saber quem era Jesus, subiu numa árvore, e ali encontrou o olhar de Cristo, enquanto olhava curiosamente, e a sua vida foi transformada. Veio então a existir a vida que não existia naquele homem. Vida é isso. É quando o meu olhar se cruza com o de Jesus, e eu entendo que a vida não é somente aquilo que eu posso ver, tocar, ou aquilo que pode passar e pode me levar ao pó. Mas vida é aquilo que me garante a eternidade, me dá a possibilidade de olhar para o final de todas as coisas com fé e esperança. É essa vida em abundância que Jesus veio oferecer e veio nos conduzir em vida. É sobre essa vida que Paulo mesmo escreve para os Efésios. Lembra que ele acabou de sair de lá? No capítulo 2, no versículo 1 da carta que ele escreve aos Efésios, ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E não é qualquer tipo de vida. É uma vida que você nunca experimentou. É uma vida que eu nunca experimentei, porque não é uma vida palpável, não é uma vida somente mensurável. É uma vida que você pode desfrutar com Ele. É uma vida que Ele chama de novidade de vida. É algo novo, diferente de tudo que você pode pensar ou imaginar. Lá em Romanos capítulo 6, no versículo 4, Paulo escreve: Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo,
para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. É essa nova vida que Jesus vem nos conduzir. Uma vida que não tem nada a ver com aquilo que eu entendia que era ter vida. E sabe o que é mais bonito nessa historinha? Nessa história, não é historinha não, é história de verdade. É como a ponderação final que Lucas faz sobre o estado de espírito desses homens. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados ou consolados em algumas outras traduções. Aquela noite não seria esquecida por quem estivesse lá. Veja que no registro de Lucas, as palavras de Paulo não se encontram. Veja que tudo aquilo que Paulo falou de cedinho até o dia amanhecer não está registrado. Mas o que aconteceu com aquele jovem na janela e os desdobramentos disso no coração de quem participou daquele momento se encontram aqui no registro da sua Bíblia, no registro da minha Bíblia. E aqui essas pessoas saíram com o coração tremendamente confortados e consolados, quando viram aquilo que Deus podia fazer, quando trazia alguém de volta à vida, quando puderam experimentar a intervenção milagrosa de Deus nas suas vidas e na vida daquelas pessoas que eles estavam juntos naquela noite. Sabe a sensação que nós temos, a experiência que nós temos quando tantas vezes nos achamos perdidos, decaídos, distantes de Deus e percebemos o seu abraço que nos traz de volta à vida? Sabe quando nós tantas vezes somos como Eutico e nós sabemos que escolhemos o pior lugar para vigiar e que nós sabemos que somos responsáveis pela nossa queda, nós até lutamos contra o sono, mas fomos irresponsáveis ao escolher o lugar de vigiar. E aí nós até nos envergonhamos de pedir ajuda depois que caímos, mas mesmo assim nós percebemos o abraço de Jesus que sai de onde está, nos abraça e nos traz de volta à vida, apesar de nós, apesar das nossas irresponsabilidades, da nossa falta de vigilância, dos nossos pecados, dos nossos erros. Jesus vai até nós pessoalmente preocupado conosco e nos traz de volta à vida. Sabe aquele bálsamo que nós sentimos, aquele conforto indescritível? Era esse tipo de sentimento que Lucas chama de grandemente consolados ou confortados. E sempre que eu vejo essa expressão, eu não tenho como não lembrar de um dos salmos mais bonitos escritos no Antigo Testamento, que é o Salmo 126, quando nós vemos um louvor escrito para o povo, que depois de passar por tanto sofrimento, agora bendiz o nome do Senhor. E eu queria encerrar essa mensagem lendo com você o Salmo 126. Eu não sei em que estado dessa história você se encontra. Não sei se você ainda está na janela dando bobeira. Não sei se você já caiu. Não sei se você hoje está apenas agradecido pelo abraço de vida que Jesus te ofereceu ou está te oferecendo. Mas eu sei que esse é o estado que Deus pode te levar e me levar depois de me conduzir em vida. Talvez você esteja somente sendo levantado morto. E hoje Jesus diz: olha, eu quero te dar essa vida eterna, essa vida abundante. E aqui nós vemos nesse Salmo 126 o que Deus faz quando Ele nos abraça com vida. Vamos ler juntos? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Convido você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, que possamos
responder ao Senhor em oração aquilo que Ele falou conosco por meio da sua palavra. Pai, nós te louvamos, porque sabemos que tantas vezes nós somos como o jovem Eutico, que simplesmente resolvemos fazer o certo, mas não vigiamos da maneira certa. Escolhemos o lugar errado e estamos sempre ali no limiar da tentação, dando espaço para a carne e para o mal que habita em nós. Nos ajude, Pai, a buscarmos lugares seguros, a vigiarmos contra aquilo que habita em nós e que fere a Tua santidade. Pai, talvez muitos de nós aqui estejamos já caídos, já estejamos sendo levantados mortos, mas nós contamos com o Teu olhar gracioso e de misericórdia que traz vida sobre a morte. Nós te louvamos porque um dia o Senhor tocou essa terra, o Senhor se fez carne e pagou o preço do nosso pecado naquela cruz, nos trazendo ressurreição e vida. E isso, Pai, enche o nosso coração de esperança. Por isso que nós somos Teu corpo, por isso que nós estamos aqui reunidos, juntos diante de Ti, fortalecendo um ao outro na comunhão, sabendo, Pai, que o Senhor é a causa da nossa esperança, é o que não nos deixa desanimar, é aquele que nos ajuda a lidar com a saudade dos que já se foram, que nos ajuda a encontrar perspectiva na eternidade para viver aqui o hoje, Senhor. Nós Te louvamos porque o Senhor pode nos abraçar com vida, o Senhor pode nos dar uma nova vida, diferente de tudo aquilo que nós conhecemos. Nós Te louvamos, Pai, porque saímos daqui grandemente confortados, consolados por esse abraço, por essa injeção de vida que o Senhor nos traz, por essa nova vida que o Senhor nos dá. Ajuda o Teu povo a ser digno de ser chamado Teu filho e Tua filha. Nos ajude, Pai, nessa caminhada. É assim que nós te oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.